Olá, tudo bem? Sou o professor Bonivaldo, docente na São Lucas de Ji-Paraná, e hoje nós vamos bater um papo, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa profissão maravilhosa, né, que está sendo incluída no mercado, né, que é a engenharia de produção. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a atuação da engenharia de produção, vamos conhecer um pouquinho a origem da engenharia de produção, vamos conversar um pouquinho onde que ele atua, né? E o que ele estuda, né? Então, principalmente isso que nós estamos aqui para qualificá-lo, para você ser inserido nesse mercado promissor, né, em crescimento enorme, que é a engenharia de produção. Mas antes vou me apresentar, eu sou engenheiro químico, formado pela Universidade Estadual de Maringá, atuei vários anos na minha área de engenharia química, né, em indústrias alimentícias, como assessoria e tudo mais, né? Sou licenciado em Química, Física e Matemática, principalmente para lecionar nessa área das exatas para as engenharias, nessas disciplinas importantes, que é a base, né, das engenharias. Também alguns cursos que necessitam aí, né, dessa área que é importante, né? Também sou mestrado em Ciências da Saúde, também envolve um pouco essa área da saúde, né? Ou seja, os cursos que necessitam de disciplinas, né, onde o engenheiro químico pode atuar com disciplinas envolvendo a saúde, então também sou mestre em Ciências da Saúde, e também pós-graduado em Visão Interdisciplinar em Educação. Né? Também sou pós-graduado em Gestão Pública, então essa é a minha formação, né, o leque de formação que nós temos aí para poder atuar, né, na área da docência e também como profissional, como engenheiro profissional, na nossa área de engenheiro químico. É claro que eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência em relação a isso, por que eu estou fazendo a palestra, porque eu tive uma vivência muito grande, né, como engenheiro químico, mas na área produtiva, de gestão de produção, né, em controle de produção, índice de performance de produção, então onde o engenheiro de produção atua, né? E a gente vai colocar alguns exemplos aí, alguma coisa em relação a isso. Então, em relação à minha atuação profissional, né, a minha experiência profissional, eu fui assessor de várias empresas alimentícias no estado, né, com assessoria da engenharia química, principalmente no processo produtivo também. Fui chefe de controle de qualidade do sistema Coca-Cola, depois passei a ser chefe de produção, né, e fui aí subindo a escada, né, como o engenheiro faz quando entra numa empresa, né? Ele começa a subir aí os degraus, né, dentro da sua profissão e gestão. E passei então a ser gerente de produção por muito tempo ali, né? Depois então nós passamos a ser gerente industrial, onde eu tinha então uma equipe, né, de engenheiros, engenheiro químico, engenheiro mecânico, né, engenheiro eletricista, então essa equipe toda, né, que nós tínhamos ali para o quê? Para movimentar então essa fábrica, essa unidade alimentícia que era o sistema Coca-Cola, né? E hoje nós estamos na docência, né? Na docência, já há 30 anos na docência, paralelo sempre à engenharia química, né? E nós então estamos também na gestão. Hoje estamos como coordenador, né, dos cursos da engenharia civil, engenharia elétrica e a engenharia de produção. Então, frente a essas engenharias, né, que é o que é muito importante hoje em dia, né, a gente ter engenheiros profissionais qualificados. Então, é o nosso objetivo, a nossa missão é qualificar você que está nos assistindo. Então, nós agradecemos que você está aqui vendo, assistindo, né, e procurando saber um pouquinho mais, né, dessa profissão, né, que ela vem crescendo muito no mercado pela visão dos empresários, né? Então ela está sendo muito bem inserida no mercado, muito bem aceita, né? E a visão que os empresários estão tendo desse profissional é enorme pela qualificação que ele tem. E nós vamos conhecer então um pouco, né? Um pouco dessa área da engenharia de produção. Especificamente hoje eu vou falar um pouquinho mais dos índices de performance de produção, porque queira ou não, o engenheiro em qualquer área que ele vai trabalhar, né, em relação à gestão de produção, ele tem que conhecer os índices de produção. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, em relação aos índices de performance de produção e como o engenheiro de produção atua nesse gerenciamento, ok? Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho do que é, né, a profissão engenheiro de produção, o que faz a engenharia de produção. Então nós temos três perguntas a fazer, né?
primeiro, a origem da engenharia de produção, né? Como que ela surgiu. Aí nós vamos ver aqui então um pouquinho também o que estuda um engenheiro de produção, o que se estuda na engenharia de produção, no curso da engenharia de produção. E nós vamos também o que atua, onde atua, né, um engenheiro de produção. Então, bastante importante a gente saber essas três perguntas aí, para que você saiba então da importância da engenharia de produção, né, no mercado. Então, o que é engenharia de produção? Então, na verdade, se eu for falar aqui um exemplo, se eu for pegar aqui a indústria de lápis, né? Se a gente pegar um lápis, né? Vamos supor que aqui seja um lápis, né? Então, vou pegar aqui um lápis. Então, como que é feito um lápis? Você já sabe como é feito um lápis, né? Tem a madeira, né? Tem ali o grafite, tem a resina. Então, veja só. Agora, na indústria, como que é feito isso? Então, o engenheiro de produção, ele controla tudo isso. Ele controla a qualidade com que sai esse lápis, né? Ele controla a espessura, o consumo de madeira, o consumo de grafite, da resina, tá? Ou seja, ele tem um certo controle, nós chamamos isso de performance de produção. Então, o engenheiro de produção, ele faz isso, ele tem uma visão ampla, né? Inclusive da logística também. A gente vai ver, né? Você vai ver um fato interessante, que é a inserção do engenheiro de produção, né, no mercado, né, no mercado de serviços, né, bens de consumo. Você vai ver que interessante que é o engenheiro de produção também nessa área. Mas três perguntas a fazer então, né? Qual a origem da engenharia de produção e o que estuda a engenharia de produção e onde atua o engenheiro de produção, como vocês estão vendo aí, né? Então, olha só, a primeira pergunta é devido ao crescimento das indústrias, né? Ou seja, um grande crescimento industrial que o país tem, os empresários começaram a visualizar assim, a necessidade de ter um profissional, né, com várias visões. Nós vamos ver quatro visões aqui importantes, né, que é a visão técnica, ou seja, um profissional que tem uma visão do processo em si, né, do processamento da engenharia dentro da indústria, né, dentro do processo produtivo, né, que tem esse controle. A visão financeira, né, a visão financeira e econômica. Claro que o engenheiro de produção tem que ter essa visão, ou seja, ele tem que ter esse controle de custos, né, de uma empresa, uma visão bastante interessante, né? A visão estratégica, qual é a estratégia de se produzir no menor custo, né? Ou seja, aí vem o controle de produção, né? E também uma que eu não coloquei aí, a visão de recursos humanos também, né? Que não está nesse tópico aí, mas é acrescentada aí como as quatro visões que o empresário hoje busca no engenheiro de produção. Mas veja como é importante, então, né? Pega um leque enorme, né? Um leque enorme o engenheiro de produção. Ele não fica somente na área em si, como, por exemplo, um engenheiro mecânico. Um engenheiro mecânico, ele também gerencia a produção? Pode gerenciar também, né? Mas é mais específico a manutenção, né? Então, o engenheiro de produção ele pega todo esse leque, né? Ele tem a visão do processo produtivo, ele tem a visão então financeira e econômica da empresa, as estratégias de se produzir novos produtos, por exemplo, né? E inclusive recursos humanos também, e inclusive ergonomia e segurança, né? Do trabalhador também essa visão que ele tem que ter, bastante interessante, então, né? Vamos responder a segunda pergunta, né? O que estuda engenharia de produção? Aliás, o que o engenheiro de produção vai estudar então, né? Então, olha só, o engenheiro de produção ele estuda aí as ciências exatas, né? Que é a base sólida das engenharias. Começa por aí, né? Você vê todas as ciências exatas, né? Então, o engenheiro tem que ver essa primeira parte aí para ter essa visão ampla, né? Das ciências exatas, né? Ele estuda um pouco de cada engenharia. Ele estuda um pouco de disciplinas que envolvem engenharia civil, a elétrica, a química, a mecânica, a automação industrial, entre outras também, entre outras engenharias aí, né, em outras áreas também que se estuda. Então, olha só, o que o engenheiro de produção estuda, né? Agora, o foco central do estudo da engenharia de produção, né, é a gerência de produção, justamente gerenciar o que está sendo produzido. Quando a gente fala gerenciar o que está sendo produzido, não é só em termos de produto, né? É gerenciar pessoal, é gerenciar o controle de qualidade, é gerenciar quanto é produzido em maior eficiência. Então, tudo isso a gente vai ver hoje ainda como índices de performance, né? A engenharia econômica, né?
a engenharia de qualidade, normas e procedimentos, ou seja, ele estuda também a viabilidade, que eu falei, econômica, que é a ergonomia e segurança, né, que estuda o engenheiro de segurança, a pesquisa operacional, otimização, como que ele faz para melhorar, né, a produtividade da empresa, né, na pesquisa operacional de novos equipamentos, de matérias-primas mais qualificadas, com maior qualidade, olha só, né? Sistema de informação também, ele estuda porque uma vez que você tem que aplicar um controle, né, com certeza o sistema de informação está incluso ali, né? Tem que aprender um pouco sobre isso, né? O controle de processos, né? E também o controle produtivo, né? Como se faz isso, né? Quais são as ferramentas que ele pode utilizar, né? Para que ele tenha facilidade de fazer as observações, né? E as otimizações que ele necessita fazer na produção, né? As estratégias de organizações, pois as inovações tecnológicas que ele pode trazer, né? A logística também, porque não é só produzir, ele tem que saber, pô, esse produto vai para onde que ele é estocado, como vai ser transportado, há quanto tempo ele leva para chegar no destino, será que isso vai afetar, não vai afetar o produto? Então, tudo isso tem que ter a visão aí do engenheiro de produção, né? E o engenheiro de produtos, né? Que eu gosto muito dessa área, engenheiro de produtos, que é a criação e desenvolvimento de novos produtos, né? Já pensou? A empresa chega em você e fala assim, desenvolva um novo produto aí no mercado que a gente possa ter, né? Seja alimentação, seja qualquer outro tipo de produto, né? De serviço, por exemplo, né? Que é uma ação, né? Uma atuação, então, do engenheiro de produção. Então, tudo isso o engenheiro de produção estuda. Ele tem essas 4 visões que eu falei aí, a visão técnica, para ele ter a visão técnica que os empresários precisam que ele tenha, né, no processo produtivo, para que ele tenha a visão econômica e financeira. Opa, ele tem a visão técnica, mas ele também tem que ter uma visão de controle de custo, né, de controle de produtividade, otimização, eficiência mecânica, eficiência da produção, eficiência do serviço, né? Para que ele tenha uma visão de recursos humanos, ergonomia e segurança, ele tem que estudar sobre isso também, né? E a outra visão que é bastante importante que eu falei aqui, que é a visão estratégica, né? A visão do futuro da empresa, né? O que ele pode fazer para melhorar a empresa? Então, olha só, então ele tem que estudar tudo isso aqui que nós vimos aqui. Importante. Agora, então, onde atua o engenheiro de produção? Onde que ele atua? Então, olha só, quantas coisas aqui você vai se surpreender com algumas coisas onde ele atua, onde o engenheiro de produção está sendo contratado, né? Então, são várias empresas no setor industrial, várias empresas no setor de logística, de serviço. Olha que interessante, né? Por exemplo, na industrial automobilística, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas a área é muito vasta, muito grande, onde está sendo inserido o engenheiro de produção, né? Automobilística, aeronáutica, bens de consumo, na Petrobras, né? Os concursos, né? Na engenharia nuclear, na alimentícia, né? Na agroindústria também, o engenheiro de produção entra aí, né? Nos Correios. Ah, é nos Correios? Nos Correios. Por que o Correio está contratando engenheiro de produção? Porque ele entende de logística, né? Ou seja, ele entende quando vai fazer o armazenamento, o transporte, né? A distribuição do produto, como que é a melhor forma de fazer isso. Então, o engenheiro de produção entende isso? Maravilha, né? Bolsa de valores. Por que o engenheiro de produção está sendo contratado nas bolsas de valores? Porque ele entende economia. Ele entende muito da matemática, porque ele estudou ciências exatas, e entende sobre economia, porque ele tem que entender, sendo engenheiro de produção, sobre economia, né? É uma bolsa de valores. Os bancos de investimentos, inclusive, né? Engenharia, né? Engenharia de produtos, né? Engenharia de produtos, na consultoria, né? Como eu já trabalhei em consultoria, mas na consultoria, na qualidade, logística e produtividade. Então, olha que interessante que é o engenheiro de produção trabalhando. Por último, por último aí na docência, né? Trabalhando aí na docência, que hoje eu trabalho na docência, se um engenheiro de produção também pode trabalhar na docência, né? E pesquisa e extensão de uma unidade escolar, uma faculdade, uma universidade, seja particular, privada, ou seja aí, pública, né? Então, olha a atuação do engenheiro de produção. É um leque muito grande aí, né? Um leque enorme, pegando aí a engenharia de produção, com essas 4 visões sempre, né? Então, o foco e a missão, o objetivo de nós qualificarmos um engenheiro de produção, né, é justamente ter essas 4 visões, né?
essa visão técnica, a visão financeira e econômica, a visão de recursos humanos e a visão estratégica, ela está inclusa então no curso, na qualificação profissional, que é isso que os empresários precisam, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é a performance de produção. Que índices são esses? Índices de performance de produção? Espera aí, que índices são esses, né? Como que o engenheiro de produção gerencia isso, né? Porque quando a gente fala em índice de performance, está envolvendo toda essa área de atuação, né? Logística alimentícia, automobilística. Então isso que a gente mostrou para vocês tudo aqui. Então vamos ver aí como é que se faz isso, né? Como que se gerencia, que índices são esses, ok? Então vamos lá. O engenheiro de produção no gerenciamento de índices de performance de produção. Mas antes de eu colocar alguns exemplos aqui na minha experiência vivida como engenheiro, né, e gerência de produção, a gente tem que ver um pouquinho que índices são esses, né? Ou seja, quais são os principais indicadores da produção industrial e como acompanhá-los. Como que um engenheiro de produção acompanha e como ele gerencia. Então, para que servem esses índices, né? Então veja que é importante, né, a gente primeiro frisar que na unidade de fabricação ou na unidade de serviço, de bens de consumo, ou seja, o engenheiro de produção ele tem que ter essa visão até de criar índice, né? Ele pega, né, toda a unidade onde ele tá tendo essa visão e ele faz o que? Ele traz para si e pode criar índice. Eu quero saber se aquele setor, né, como que é o acompanhamento, como é que está esse setor em relação à minha unidade de fabricação no geral. Quero saber o desempenho desse setor, eu quero saber o desempenho de pessoal, eu quero saber o desempenho de equipamento, eu quero saber se tem perda, se não tem, se isso está afetando na qualidade, se isso está afetando na quantidade produzida, né? Então você pode criar o seu índice, né, para estabelecer isso com a sua visão. Então o engenheiro de produção ele faz isso. Ele acaba criando isso daí, né, não só do que tem. Se você for entrar numa unidade de fabricação qualquer, você pode gerar então índice que te interessa. Você, eu quero saber se aquilo está afetando a minha unidade de fabricação, né? Então os índices de produção servem para isso, né, para que você possa gerenciar, né? E o que é de mais importante nos índices de produção? Você ter esse acompanhamento gerencial. Porque uma vez que você acompanha os índices, você pode otimizar, você pode melhorar, você pode trazer mais lucro para a empresa, né? É assim que os empresários estão vendo o engenheiro de produção, né? Então, o que são os indicadores de desempenho? Então, aqui, ó, indicadores de performance envolvem percentuais, taxas, índices, são cálculos, né, que você faz em relação à produção ou em relação ao seu serviço, a sua unidade de fabricação e tudo mais, né? Serve aí para medir tanto qualitativo como quantitativo, porque quando você fala em qualitativo, você está vendo se o seu produto está saindo com qualidade ou se o seu serviço está com qualidade, né? E o quantitativo também, numa unidade de fabricação seria quantitativo, né? O resultado de processo, a equipe, você mede a eficiência da equipe, a eficiência mecânica, a eficiência da sua prestação de serviço, da sua distribuição, né? Tudo isso com níveis de qualidade. Isso que é importante, né? Desde que tenha um nível de qualidade, né? Quanto mais você otimizar, né, menor custo, com uma qualidade melhor ainda, é isso que a empresa quer. Então, a visão do engenheiro de produção, né? O que são esses indicadores de produtividade do setor industrial, né? Então, são indicadores do setor industrial que contribuem para a medição de performance. Que é isso? Eficiência, eficácia, né, das operações fabris. E eu volto a dizer também nas operações de logística, de bens de consumo, né? Gerando dados e informações estratégicas. Por que estratégica? Porque você pode, através de índices, né, procurar, né, inovar, você pode criar produto, você pode melhorar a qualidade de equipamento, aquisição de equipamentos melhores, comprovando que o seu índice vai melhorar, né? Tudo isso e com menor custo, com maior qualidade. Então, os índices servem para isso, né? E já ele vai te dar um mapa do funcionamento todo do processo, né? Como esses indicadores favorecem na tomada de decisões? É o que eu acabei de dizer, né? Tá? Um índice ele vai te mostrar como é que está o andamento da empresa. Se você não consegue reduzir, por exemplo, um índice de perda, se você não consegue reduzir porque o equipamento não está satisfazendo a isso, não consegue, você vai fazer o quê? Tomar uma decisão junto com a empresa de quê? De inovar.
uma busca de otimizar o equipamento, de melhorar. Se for matéria-prima, a busca de melhor matéria-prima, um outro fornecedor, tá? Porque o índice seu não consegue ser movimentado, isso demonstra isso, né? Mas se você consegue fazer com que o seu índice melhore sem mexer com, né, com a estrutura em si do equipamento ou matéria-prima, melhor ainda. Mas chega um ponto que se você tiver isso mensurado e você não tem como fazer, e depende da otimização de equipamento, aí você tem que comprovar. E você, como engenheiro de produção, comprova isso facilmente através dos índices durante uma produção, né? Então, eles favorecem muito na tomada de decisões, né? Da melhor forma de otimizar, né? Para o setor industrial ou para o setor de serviços e bens de consumo, né? Contribui para a redução de custo, claro, né? Como eu estou acabando de dizer, e para o aumento de desempenho, né? Então, se a sua eficiência mecânica está muito baixa, peraí, né? Está na hora de trocar o equipamento, está na hora de verificar a matéria-prima, né? Está na hora de verificar aqui um treinamento melhor para esse pessoal, né? Então, recurso humano também. Não vai pensar você que o engenheiro de produção vai ficar olhando equipamentos, não. Você também tem a eficiência, homem-hora. Isso é medido também. De repente, peraí, o pessoal tá cansado, está trabalhando hora demais, ou peraí, está faltando um treinamento porque o equipamento é novo, ou, alguma coisa acontecendo que seu índice está mais baixo, então você começa a trabalhar nesse sentido, né? Inclusive, por intermédio desses indicadores, né, dá para identificar o nível de aproveitamento de recursos em relação aos resultados gerados dentro de um intervalo de tempo. Você estipula um tempo de produção, né, e você não está alcançando esse tempo de produção, o que é que está acontecendo? Seus índices demonstram isso, né? Então, tudo isso na melhoria, né? Vai melhorar a eficiência de produtividade no seu processo. O engenheiro de produção faz isso, né? Que maravilha, né? Quais são esses indicadores, né? Quais são esses indicadores? Então, vamos ver que indicadores são esses, alguns deles, e depois eu vou colocar aqui um exemplo que nós tivemos como experiência numa indústria alimentícia, para vocês terem uma ideia de como funciona isso, né? Quais são esses indicadores? Claro que cada indústria tem lá o seu índice, cada indústria, cada serviço, cada tipo de negócio que você vai entrar como engenheiro de produção, você vai ter lá os seus índices a serem cumpridos, né? Ou o índice que você precisa buscar, o índice que você precisa criar. De repente você entra numa empresa e não tem poucos índices, você começa a criar e inovar. Fala, peraí, eu preciso desse tipo de controle, né? Então, tudo isso. Mas quais são? Primeiro, né, número de produtos, né, número de produtos produzidos. Claro, se você entra numa unidade de fabricação, a primeira coisa que você tem que saber, né, o que é produzido e que quantidade é produzida diariamente, ou por hora, ou por dia, né, ou por semana. Né, você tem que ter mensurado isso, né, a quantidade, o número de produtos, né, e a quantidade de produtos. Eu produzo, tem produto A, produto B, produto C, produto D, né? Eu preciso produzir diariamente tantos desse produto A, tantos desse produto B, de acordo com o quê? De acordo com o mapa de venda, né? De acordo com a estatística de venda. Então você faz uma programação de produção para atender então a estatística, que também tem índices, né? Queira ou não, né? A estatística de venda também tem índices estabelecidos na venda, né? Tá? Seja ela diária, mensal, seja sazonal, né? E de acordo com isso você faz então a programação. Então, o número de produtos, né? Esse indicador mensura o número de produtos fabricados em um período específico, tá vendo, né? Pode ser empregado na forma mais restrita, por exemplo, né? Para descobrir a produtividade de um setor, funcionário ou turno de trabalho de um intervalo de tempo. Então, ele também mensura isso, né? A quantidade de produtos, né? Ou quanto é produzido, né, para um determinado setor. De repente, você tem vários setores produzindo para chegar num produto. Se produz uma peça, esse aqui é outra peça, essa outra peça, chega lá eu tenho um produto único. Aí você pode medir, né, a quantidade de produtos que cada um pode produzir diariamente, né? A produtividade homem-hora, isso é um dado importante, né? Quanto você está utilizando de recurso humano para produzir um determinado produto, né? Nem sempre você limitar a quantidade de recursos humanos para um produto te melhora a eficiência, né? Mas isso é calculado. Aí eu produzo tantas peças por dia, divido pela quantidade de homem-hora que eu tenho, quantidade de horas e quantidade de homens que eu tenho trabalhando, de recurso humano, de homens, né, no geral, né? E a gente então tem esse índice,
né, de aproveitamento, né? Bem semelhante ao número de produtos, né? Ele pode ser aplicado medindo a quantidade de itens produzidos por colaborador em uma hora, homem-hora, né? Eu produzi tantas peças, dividi por 12 homens em uma hora. Em uma hora eu produzi tanto, utilizando 12 homens, né? Então eu pego aquela quantidade, divido por 12, então em uma hora eu tenho tanto, né, tanto produzido por homem-hora. Então é um índice muito importante porque você vai estabelecer regras aí de quantitativo de recurso humano, bastante importante, né? Ok? Mean Time Repair, né? O que é o MTTR? O que é isso? Né? Tempo de paradas de uma unidade. Então, se você está numa unidade onde você tem paradas para fazer manutenção corretiva, né? Então você tem que medir esse tempo. Esse tempo ajuda você a determinar a eficiência mecânica. Vamos supor, eu preciso de 8 horas de produção e durante as 8 horas de produção eu tive 3 paradas de 10 minutos porque quebrou uma esteira, porque um equipamento parou por alguma coisa elétrica, né, ou alguma coisa parecida nesse sentido. Aí você faz o quê? Você mede esse tempo e você vai ter, então, não vai ter as 8 horas. Então você calcula, né, no final do turno, né, quanto você utilizou de tempo, né, e quanto era para utilizar. Então isso vai te dar uma eficiência, um índice, né? Esse é um índice, né, que é o MTTR. Então, importante esse índice, hein, porque ele vai te indicar como é que está a sua fábrica, né, em relação à manutenção. Porque nós temos dois tipos de manutenção, manutenção preventiva e corretiva. E através da sua eficiência mecânica você vai fazer uma programação de manutenção preventiva. Para que o quê? Para que não pare tanto durante uma produção. Se a sua indústria está parando muito por causa de manutenção corretiva, é hora de parar e pensar, né, que alguma coisa está ocorrendo em termos de manutenção preventiva. Ou seja, não está sendo feita a manutenção preventiva. Né? Aquela história da empresa utilizar, comprar um equipamento novo e utilizar, e produzir, nunca parar, porque para fazer a manutenção preventiva, ocorre o quê? Uma diminuição na eficiência mecânica. O índice vai lá embaixo, né? Porque ele começa a quebrar, começa a parar na hora de uma produção. Né? Você já viu acabar o gás na hora que você está fazendo a comida? Não é a mesma coisa, né? Só acaba o gás na hora que você está fazendo a comida, não é assim? Né? Então a pessoa começa a utilizar, só quebra na hora que você está utilizando. Não, a gente tem que fazer a manutenção, verificar lá se a sua botija está ok para produzir, para cozinhar naquele dia. A minha esposa faz isso, hein? Fala, ó, vai lá, verifica se tem gás suficiente para me fazer um bolo aqui. Eu vou lá, ó, tem, pode fazer, beleza. A gente faz uma prevenção, né? É assim que a indústria tem que, nas indústrias tem que ocorrer assim também, né? Ok? Tempo de inatividade. O tempo de inatividade, né, é a medida aí, né, para descobrir o tempo que os equipamentos ficam inativos, né, sem produzir. Então, você tem paradas longas para manutenção preventiva, você não precisa produzir. Olha, eu produzi tantas mil unidades hoje, eu não posso produzir amanhã não, senão eu vou encher meu estoque porque o departamento de venda não conseguiu fazer a venda disso ainda, né? Aí você programa a manutenção preventiva e tal, mas isso tudo está incluso no tempo de inatividade, que é um índice importante também. Então, durante um mês, você vai verificar o quanto tempo você parou o equipamento por inatividade, sem produzir. Né? Então, ela é importante para saber se a empresa está perdendo dinheiro aí, né, por causa disso, né, por causa de sucessivas interrupções devido aí, ó, a falhas ou de investimento feito em um equipamento que foi desnecessário. Às vezes foi desnecessário investir no equipamento que está parado tanto tempo lá, né? Sendo que você produziria com outro equipamento com facilidade, né? Então, tempo de inatividade, né? O resultado pode servir de base para decisões em relação a novas aquisições. Vem cá, eu estou parando aí, dos 30 dias eu estou parando aí uma semana, 7 dias durante o mês, sem precisar produzir. Será que eu preciso investir no equipamento para produzir mais? Né? Se eu estou parando tanto assim, então é investimento, né? Adquirir uma nova máquina, né? Ok? Aqui nós temos o MTBF, Mean Time Between Failures, né? Ou seja, falha em equipamento. Né? O tempo médio entre falhas indica a média de tempo entre uma falha e outra. Né? É útil para saber, por exemplo, se os equipamentos estão quebrando muito. Né? Então, esse índice é importante porque um determinado equipamento está atrapalhando. Então, você pega o índice daquele equipamento. Peraí, esse equipamento que está afetando a produção, o que está acontecendo? Vamos programar a manutenção ou vamos trocar logo, né?
Horas trabalhadas na produção, né? Claro, a gente tem aí essa métrica que é importante, né? Que permite aí, entender a quantidade de horas necessárias para a realização de atividades em determinado período, um dia, uma semana, um mês, na produção. O resultado dessa métrica possibilita descobrir se o gasto de horas está além do esperado, o que pode indicar ineficiências e ponto de melhorar. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu preciso produzir 8.000 itens durante 8 horas. 8.000 itens durante 8 horas, ou seja, 1.000 itens por hora. Mas eu preciso produzir durante as 8 horas esses 8.000. Né? E você produziu aquele dia sem quebrar o equipamento, sem parar, ou seja, sem horas inativas, sem falhas no equipamento, mas você não chegou a produzir 8.000, você produziu 7.500. Então esse é um outro índice que você vai medir, né, as horas suas trabalhadas, mas o quantitativo de produção. Né? Porque às vezes você vai verificar se a eficiência é uma em hora, o que está acontecendo, se o equipamento está com muito desgaste, né? Ele começa a produzir menos, você tem que diminuir a velocidade de produção dele. Né? Eu lembro aqui na produção de refrigerante, a máquina produz lá 800, 840 caixas por hora. Né? Aí se desgastar muito você tem que abaixar, né? Produz menos, quer dizer, você não parou. A sua eficiência mecânica é 100%. Mas a sua eficiência na produção está menor. Aí você vai verificar o que está acontecendo, né? Se é recurso humano, se é equipamento, se é problemas operacionais, né? Então, tudo isso relacionado aí com as horas trabalhadas na produção, né? Que são pontos que podem ser melhorados, né? Níveis de utilização de capacidade instalada. É importante saber se as instalações físicas de maquinário da indústria estão sendo aproveitadas plenamente. Né? Por exemplo, se ela pode fabricar 3.000 produtos ao mês e está produzindo só 2.000, que eu acabei de dizer aqui, quase parecido com horas trabalhadas na produção aqui. Né? Números de lotes rejeitados. Então, olha só, né? Se a quantidade de lotes de produtos com defeitos, perdidos e com qualidade e quantidade inferior ao padrão estiver elevado. Claro, durante a produção você tem aí o controle de qualidade que pode ou não aceitar ou rejeitar o produto. Esse número de rejeição que é importante, se está dentro do perfil de qualidade. Esse índice é importante por quê? Porque você que está produzindo. O controle de qualidade só está fazendo o quê? Fiscalizando. É uma fiscalização que não depende do engenheiro de produção ou chefe de produção. Ela é independente, ela responde diretamente com uma hierarquia diferente da chefia de produção. Mas tem que trabalhar em conjunto. O controle de qualidade te indica, olha, está tendo muita perda no produto tal, né? Numa hora tal, no período tal. Aí você tem 2 turnos de produção. Você tem uma produção que não perde de jeito nenhum, tem um turno que perde. Pô, aí peraí, então peraí, alguma coisa está acontecendo em termos de recursos humanos na utilização de máquina. Treinamento, falta de treinamento, alguma coisa. Mas, olha, eu tenho os 2 turnos que está perdendo. Alguma coisa está acontecendo com o equipamento aí que está perdendo essa quantidade. Vamos verificar essas perdas, né? Então, isso tudo, né, são informações de lotes rejeitados pelo controle de qualidade que passa para a produção, né, que diminui a eficiência de produção. Então, o engenheiro de produção tem que ficar de olho nisso, né? Trabalhar junto com o controle de qualidade e não distante, né? Quando eu falo distante, não em tempos distantes, né? Eu só fiquei sabendo disso no final do mês, depois que produziu tanta perda. Não, tem que ser isso diário, constantemente durante a produção. Né? Agora, quais são as informações, né, e dados que oferece então? Né? Olha só, né, os índices de performance de produção, ok, né, aqui nós chamamos a chave importante aí dos índices de performance de produção, costuma refletir os objetivos de negócio, né, além de caráter estratégico, né? Então, as decisões que são tomadas, investimentos, né, melhorias, né, melhoria de recurso humano, melhoria de equipamento, melhoria na qualidade da matéria-prima, tudo isso envolve. Né? Os seus dados ajudam os gestores a melhorar a condução da empresa, né? Pois servem para diagnosticar a situação dos processos. Então, te dá um diagnóstico todo de como está o processo. Então, quem é um bom gestor e a gerência e a diretoria, eles olham os índices. Às vezes eles estão distantes da unidade fabril, mas eles pedem, me dá um relatório dos índices de produção. Então, aí você manda, ele vai, com os índices, ele já vai verificar como é que está
o andamento do processo, né? Como é que está ali. Ele vai diagnosticar, né, se a unidade está produzindo de acordo e o que ele pode melhorar. Aí ele chama o engenheiro de produção, olha, nós podemos melhorar esse índice aqui, não podemos? Podemos. Como é que você... Monte uma estratégia, um estudo para a gente melhorar esse índice. O engenheiro de produção vai, com essa visão que ele tem, procurar meios de melhorar isso, né? De que forma os indicadores industriais beneficiam a indústria? Acabamos de dizer aqui, beneficiam inclusive economicamente, né? Em estratégia e investimentos e também, inclusive, de elaboração de novos produtos, né, e tudo mais, né? Então, acaba alinhando os objetivos, né, de gerenciamento, né? Alinhando em tudo, em relação à venda, qualidade, produção, gerenciamento, diretoria, econômico e financeiro, recurso humano. Então, olha só como envolve tudo isso, né? É um controle imenso, né, que fica com uma área imensa, um leque, né? Então, o engenheiro de produção ele não fica olhando somente a produção. Então, é um leque imenso aí em termos de logística e estratégia dentro da unidade de fabricação, né? Então, tem os passos aí, olha aqui que interessante, né? Quando você quer criar, né, um índice, né, você está numa unidade, eu preciso melhorar o setor ali, eu preciso saber as informações disso, né? Então, eu vou criar aqui um índice, né? Então, o que você faz aqui, né? Olha só que interessante. Dê um nome ao indicador, né? Um indicador, eu vou fazer perda de um determinado, ou eficiência mecânica da máquina tal, ou do setor tal, né? Eu quero o índice de performance daquele setor. Índice de performance do setor que produz uma determinada peça. Você deu um nome a esse indicador, né? Estabeleça o seu propósito. Né? Que propósito que você quer criar aquele índice para que você possa o quê? Porque possa acompanhar como é que é a eficiência daquele setor, daquela máquina, daquele caminho, do recurso humano que está ali. Né? Defina de quanto, né, em quanto tempo ele precisará ser calculado. Se é a cada 15 minutos, a 10 minutos, meia hora, uma hora, ou durante a produção, ou durante a semanal ou mês, aí você tem que estabelecer qual que é a importância desse índice para você. Né? Aponte quem serão os responsáveis por coletar os dados usados nele. Né? Você tem que ter alguém coletando esses dados, né? Se ela é periodicamente, né, alguém coletando esses dados para você. Né? Estabeleça como será feita a fórmula, né, desse índice de performance. Se vai ser taxa, se vai ser percentual, se vai ser em termos de quilograma, se vai ser em unidade de metro, quantas produzidas em hora. Aí o índice você depende do setor que você quer calcular, né? E se o resultado vai ser avaliado como? Se vai ser em percentual, se vai ser numérico, estatístico, se vai ser por hora, tempo, temporal, aí você analisa aí o seu índice, né? Defina o seu intervalo de validade, né? O intervalo de validade de um para o outro, né? Então, se você aplicou uma melhoria, peraí, vamos, né? Por quanto tempo você vai aplicar esse índice ali? Né? De repente você aplicou temporal, para verificar a eficiência de um equipamento apenas. Né? Enumere todas as variáveis possíveis que permitem a realização do cálculo. Né? Então você tem que estudar muito bem na aplicação desse índice para ver o que é que afeta esse índice, né? Todas as variáveis, né, para a realização desse cálculo. Para que você saiba, então, quando você tiver um índice que não esteja bom, você sabe o que é que pode afetar esse índice, o que você pode melhorar no caso desse índice. Né? Indique onde elas serão coletadas e quando serão usadas no indicador. Né? Claro, eu falei de setor aqui. Né? Escolha o responsável por monitorar e gerenciar esse índice de performance. No caso aqui, o engenheiro de produção é o responsável. Né? O gerente de produção, aquele que está ali gerenciando, que é o responsável. Né? Então é importante contar com sistemas tecnológicos. Né? Como eu falei para você, que você estuda lá na engenharia de produção, sistemas de informações. Então, sistema de informações, claro que você vai estudar instrumentos, né, softwares, inclusive, de controle, para que você possa fazer, aprimorar o seu gerenciamento. Hoje a tecnologia está avançada para isso. Né? Alguns programas aí, eles executam esses cálculos, né, de indicadores. Né? Tem planilhas e mais planilhas aí envolvendo isso. Né? Então eu vou voltar aqui com vocês, então, né, e qual que é a importância, então, da gente ter aí saber esses indicadores, né? Eu vou citar agora, de agora em diante, eu vou citar para vocês alguns exemplos, né? Alguns exemplos dos índices de performance que, na experiência, né, eu vou acabar escrevendo aqui. Agora eu vou usar o meu quadro aqui, né?
Eu vou escrever para vocês. Então, que exemplo é esse? E eu espero que vocês compreendam, né, e entendam como que é o controle de produção de uma unidade de fabricação, que foi a minha experiência no sistema Coca-Cola, né, onde a gente estabeleceu alguns índices de produção, de performance de produção, né, voltados diretamente à produção. Claro que ali a gente gerenciava num contexto geral, eu fazia até o ponto de equilíbrio da unidade, mas hoje eu não vou passar isso. Nós vamos tratar somente dos índices de performance de produção de uma unidade de fabricação de produtos alimentícios. Ok? Vamos lá então. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns índices, não coloquei todos, né, mas alguns índices para você entender o que é o índice de performance de produção, né? A gente sabe que se a gente tivesse uma eficiência de 100% na produção, né, a empresa vai bem, a empresa teria o seu lucro bem maior, mas infelizmente a gente tem aí perdas, né? E é isso que o engenheiro de produção tem que saber controlar, tem que saber gerenciar, na verdade, né? Então, o gerenciamento de performance de produção é isso, você cuidar dos índices de performance de produção. Aqui na indústria de bebidas, né? Aqui na indústria de bebidas a gente vai tratar então do índice de performance de produção. Eu coloquei alguns índices aqui para que você tenha então, né? Para que você saiba então estabelecer um gerenciamento em cima disso. Então, por exemplo, durante uma produção, né, quando terminava uma produção, você tinha um cálculo de qual a sua perda de açúcar, que estava relacionado com a perda de xarope. Então, eu tinha um índice de performance de perda de açúcar, por quê? Porque a qualidade do açúcar também influenciava. Às vezes eu precisava de tantos quilos de açúcar e a qualidade do açúcar vinha um pouco menor. Você, em vez de utilizar tantos quilos de açúcar para produzir tantos litros de xarope, você produzia um pouco mais de açúcar, você gastava um pouco mais. Então esse índice era especificado. Então eu sabia, né? Se esse índice aumentasse ou era por perda de xarope, então a gente tinha os dois índices. Para a gente saber quanto tinha de açúcar perdendo, né, de xarope na hora de engarrafar, né? E quanto você tinha de perda de açúcar em relação ao xarope por qualidade do açúcar, né? Você tinha perda de CO2, porque uma bebida carbonatada, você injetava o CO2, dificilmente você consegue absorver o CO2 totalmente numa bebida. Então, você tem o quê? Você tem um índice de CO2, de perda de CO2. Tá? Isso sempre perde, mas você tem que ter esse controle também. Que isso ajuda no engenheiro de produção? A performance de produção. Então, o que ajuda isso? O equipamento está refrigerando bem? Não está? Né? Então, ele vai observar isso. Quanto mais frio você tiver, mais CO2 absorve, menos perda você tem. Então, se estiver oscilando muito a temperatura, vai ter muita perda. Então, o engenheiro de produção, né, o que gerencia isso, ele tem que ficar de olho nessa performance. Né? Quebras, porque você está lidando com bebidas, por exemplo, na Coca-Cola, garrafinhas de KS, LS, né, king size, long size, né, aquelas pequenas e a de 1 litro, né, quebrava muito, né, então muita quebra. Aí você localizava essas quebras aqui onde, né, se a quebra era na lavadora, né, como está aqui, se a quebra na lavadora, se era na enchedora, se era na encaixotadora, se era na desencaixotadora, então você localizava essas quebras aqui. Você localizava essas quebras aqui onde que ela ocorria, para você ter um índice de performance de cada equipamento também. Olha, a lavadora está quebrando muito, o índice está muito alto, o que está acontecendo? Aí você fazer uma manutenção, programar uma manutenção corretiva, né? Na lavadora que está quebrando muito e assim por diante. É aqui que surgem os programas de manutenção quando você pega um índice que esteja elevado, perda de xarope, CO2, alguma coisa assim. Rolhas, né? Pô, perda de muita rolha, o que está acontecendo? Né? Muita quebra de produto, né? de garrafas com produto dentro, ou está perdendo na lacradora. Existe a lacradora junto à enchedora que lacra, mas está perdendo muito ali. Então, com o índice, você sabe como está o funcionamento do equipamento. Né? Aí, com tudo isso, você tem as paradas corretivas. Está produzindo, quebrou o equipamento, vai gastar ali 15 minutos para arrumar. O pessoal de manutenção vem, arruma rapidão, e volta o sistema produtivo. Bom, você perdeu 15 minutos. Durante o dia perdeu mais 15, vai ali anota. Chega no final do dia, você tem aqui a quantidade de produção e você vai calcular a sua eficiência mecânica. A sua eficiência mecânica é o tempo que você teria total de produção menos as paradas.
né? Subtrai as paradas e divide pelo tempo que você teria. Então você vai ter um percentual que você utilizou de equipamento naquele dia, né? A sua eficiência mecânica. Então tem duas formas de calcular a eficiência mecânica, né? Com as paradas, né, corretivas. Depois nós temos a eficiência mecânica, né? A eficiência mecânica das paradas que não são corretivas. Existem paradas que são programadas, que são chamadas paradas preventivas. Então nós temos a eficiência mecânica aqui das paradas preventivas, né, para a gente saber também o quanto tempo ficou para fazer uma manutenção preventiva. Você se programa, né, que você tem que deixar o produto não faltar no mercado. Você tem que ter. Então você tem cálculo de produção por homem-hora, você tem cálculo de homem-hora, né, quanto tempo você teve, quantos homens você utilizou, né, a sua mão de obra que você utilizou para aquela produção, né, o consumo de água por produção, né, porque o consumo de água é importante também, porque não é só no produto que vai água, na limpeza em geral, como é que está o consumo, e você tem custo para o tratamento da água também. Então, tudo isso aqui é índices de performance de produção. Os índices de performance de produção, ela te mostra, né, para quem gerencia, para quem é engenheiro de produção, ele te mostra toda a eficiência, tá, em termos de produção, eficiência mecânica, eficiência do seu pessoal, né, os recursos humanos, né, trabalhando ali, entendeu? A sua matéria-prima, se ela está com qualidade ou não. Olha que importante que é os índices de performance de produção numa indústria, né? Então, estabelecer o índice e mapear isso durante todos os dias, né? Tá? Você consegue, então, ter essa visão no geral de como está a empresa e a redução de custo. Claro que a partir daqui, a visão que o engenheiro de produção tem que ter é essa visão de mapear, calcular, verificar a melhoria nas condições de equipamentos, verificar a melhoria de pessoal, até inclusive de treinamento, utilização de EPIs, né? Entre outras coisas que nós vimos aqui que está relacionado com o índice de performance de produção. Por isso que é importante. Então, quem faz isso é um engenheiro de produção. Então, o acompanhamento. Então veja, quando você... E não é só na parte produtiva que o engenheiro de produção cuida também. Então nós temos, por exemplo, um sistema de tratamento de água que são as utilidades, né? Nós temos um sistema de utilidades que acompanha o sistema produtivo. Você tem a manutenção preventiva que você tem que programar. Você, engenheiro de produção, tem que programar. Olha, eu preciso fazer uma manutenção preventiva, né? Vamos parar aí 3 dias para verificar, lubrificar o equipamento, verificar toda a parte elétrica, a parte mecânica, verificar tudo para que a semana que vem a gente comece novamente a produção. A gente vai produzir agora, deixar um estoque bom e a gente vai começar daqui 3 dias a produzir novamente com essa preventiva feita para você se assegurar de que o seu equipamento não vai parar muito, a sua eficiência mecânica ela aumente, né? Então, como eu falei, você tem várias utilidades que trabalham paralelo a uma indústria. Você tem, numa indústria alimentícia, por exemplo, você tem sistema de tratamento da água, você tem sistema de tratamento de efluente, você tem caldeira. Caldeira é muito importante porque você tem que ter essa visão de manutenção na caldeira, né? Tratamento da água da caldeira, tratamento, limpeza da caldeira, verificação de segurança dela periodicamente, que é exigido por lei, inclusive, né? Para que você tenha o quê? Uma boa eficiência da caldeira, para que você não tenha um consumo muito alto também de combustível que vai na caldeira, seja lá qual for o combustível que você utiliza, né? E o sistema de refrigeração você tem que manter sempre em controle, né, se está funcionando dentro dos conforme a especificação do sistema de refrigeração, o sistema seu de armazenamento de produto. Aí vem o chefe de produção, ele está ali, agora ele vai olhar para o lado da produção, onde que está indo o produto, de que forma que ele está sendo armazenado, tá, se as pilhas estão ok, acondicionadas de forma ok, limitadas a uma certa quantidade, se a temperatura no local está adequada. Então ele vai verificar tudo isso. É claro que dentro de qualquer sistema produtivo, na maioria das indústrias, você tem lá o sistema de controle de qualidade, que muitas das vezes ela não fica dependendo da gerência de produção. O controle de qualidade fiscaliza tudo isso daí, né? Mas o controle de qualidade fiscaliza e te informa, ó, o engenheiro de produção, nós temos que adequar lá o estoque.
Nós temos que adequar lá a máquina, nós temos que adequar o sistema de temperatura. Aí que entra o engenheiro de produção, a hora, ele vai se programar a hora correta de fazer a manutenção, a hora certa, né? Para não prejudicar a qualidade do produto. Então, a qualidade do produto é acima de tudo. Né? A satisfação do cliente em relação àquilo que você está oferecendo para ele. Então, o engenheiro de produção tem que ter essa visão. Né? Então, ele trabalha em conjunto com o controle de qualidade. Então, quando o controle de qualidade aponta alguma coisa que está ocorrendo, né? Porque os índices de performance apontam a produção. Mas muitas das vezes não aponta a qualidade. Quem aponta a qualidade é o quê? O laboratório de controle de qualidade, a engenharia de controle de qualidade. Né? E o engenheiro de produção tem que entender também sobre engenharia de controle de qualidade. Né? Então, uma vez que agora informa para ele que alguma coisa está ocorrendo que está afetando a qualidade do produto, aí o engenheiro de produção tem que ter essa visão de fazer a parada, de corrigir imediatamente, né, para que o sistema continue com qualidade, porque senão afeta também a gerência de produção, um produto saindo com má qualidade. O que está acontecendo? Né? Então, o controle de qualidade trabalha em conjunto. Tá? Então, os índices de performance é muito importante. Tá? Aí tem também os índices de performance de qualidade do produto, né? Que envolve o laboratório de qualidade que vai mostrando, então, em conjunto com o engenheiro de produção, o que ocorreu com aquele produto em termos de quantidade de açúcar lá dentro, em termos de CO2. Olha, o equipamento não está funcionando bem, porque ele não está injetando muito CO2. Né? O controle de qualidade avisa, olha, ele está baixando o nível de CO2, o que está acontecendo com o equipamento? Aí você tem que parar, olhar e verificar. Uma parada corretiva ou uma parada preventiva, se o CO2 estiver ainda no nível de produção aceito. Né? Mas se sair fora, você tem que parar. Você tem que parar a produção e verificar. Né? Mesmo porque afeta a qualidade do produto. Então, não é uma briga entre a produção e a qualidade, não. É os dois andando junto e conversando junto. Né? E acima dele tem a sua gerência industrial que comanda tudo isso. Porque o controle de qualidade, gerência de produção, chefe de produção, tudo, engenheiro mecânico, a parte mecânica também tem engenheiro mecânico que cuida do que é da manutenção, respondem a um gerente industrial que olha por tudo isso. E você, engenheiro de produção, pode chegar a ser um gerente industrial, como eu sou engenheiro químico, cheguei a ser gerente industrial. E eu tinha os engenheiros, né? Eu tinha um engenheiro químico, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico cuidando da parte de qualidade, da parte de produção produtiva, né? Para que você tenha essa visão no geral. Então, importante, né? O nosso tema hoje é falar dos índices, né, do engenheiro de produção, no gerenciamento de performance de produção, é isso. Performance de produção também não está relacionado só com índice, não. Está relacionado com qualidade da matéria-prima. Então, quando você recebe a matéria-prima também, você tem que analisar se essa matéria-prima ela está boa. Aí você pede ao controle de qualidade, olha, analise para verificar se esse produto está bom. Por quê? Porque vamos supor que eu recebo uma rolha com defeito. Ela vai afetar o equipamento e ela pode destruir o equipamento, dependendo da qualidade do produto que vem com má qualidade. Então, ela pode afetar na mecânica do desenvolvimento daquele equipamento e afeta a produção. Né? E afeta a produção, não vai produzir direito, vai produzir menos, então afeta diretamente a linha de produção. Então são coisas, né, que o engenheiro tem que ter essa visão ampla. Né? É igual eu falei, né? Porque o interesse das empresas no engenheiro de produção? Porque o engenheiro de produção ele estuda quase todas as engenharias, ali um pouco delas, é elétrica, é mecânica, é química, é a qualidade do produto, é recursos humanos em termos de segurança, porque acima de tudo o engenheiro também tem que olhar a segurança, né, dos funcionários para ver se eles estão o quê? Se eles estão, né, no grupo ali, se eles estão usando o equipamento, né, adequado, se a maneira com que eles estão lidando com o equipamento é da forma adequada, se tem proteção, se não tem. Então tem que olhar isso. Então, a visão ampla. Então, as empresas têm muito interesse nesse tipo de profissional por causa da visão ampla que ele tem que ter. Né? A visão que ele tem. Né? Além do desenvolvimento de novos produtos. De repente você tem uma produção fabulosa aqui, mas o dono da empresa chega a você, ou um empresário chega a você, olha, eu queria desenvolver um novo sabor de um produto, eu queria desenvolver um novo produto no mercado aí. Né? Você sabe, por exemplo, que a atuação do engenheiro de produção, como eu falei, até em serviço, até em correios, né? Mas vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, a produção de lápis. Uma coisa bem simples. Como é que é a produção de lápis? Você sabe como é a produção de lápis. O lápis tem a madeira, tem o grafite interno, né? E uma resina ali.
Mas como que é produzido? Aí entra o engenheiro de produção, que desenvolve isso. O engenheiro de produção pode desenvolver as técnicas e equipamentos, né, a especificidade do equipamento, para produzir isso em grande escala, quanto é o consumo disso. Né? E controlar, ou seja, ele controlar ali essa produção toda em relação a isso, em relação a perdas, em relação à qualidade, tudo isso. Né? Então, importante a engenharia de produção. Eu passei para vocês aqui o que é o engenheiro de produção. A origem, por causa da demanda, está crescendo muito no mercado. O mercado está, né, tá absorvendo muito bem esse profissional em todas as áreas, inclusive de serviços também. O que estuda, né, o engenheiro de produção, veja que é um leque de estudo que ele pega, né? Ele estuda que as engenharias estudam no início, né, as ciências exatas, depois começa a estudar um pouco de cada uma, né? Não com grande profundidade, mas para que ele entenda a atuação de cada uma. Por quê? Porque ele pode atuar como gerência, né? Gerência nessas áreas, né? Essa visão ampla aí. Além da estratégia de produtividade, além do operacional, né? Além da estratégia de desenvolvimento de novos produtos, né? Além do acompanhamento e controle de recursos humanos, né? De recursos humanos e também de segurança do trabalho, né? E controle de qualidade, né? Queira ou não, o engenheiro de produção pode sim, né, desenvolver-se aí no controle de qualidade, na garantia de qualidade do produto, né? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês, né, que vocês possam vir conhecer, venham ao nosso stand, conheçam então um pouco mais sobre o curso de engenharia de produção que a São Lucas está oferecendo, né, que é um curso que promete muito, né, desenvolver vocês e colocar você que queira fazer engenharia de produção no mercado, que é promissor, ele está crescendo muito no mercado. Né? Os empresários estão olhando de forma diferente agora com essa absorção do engenheiro, né, de produção, e que você possa vir para cá. Venha para São Lucas, venha estudar engenharia de produção conosco, né? E venha aprender um pouco mais sobre isso. Né? Aprender sobre toda essa visão que eu passei para vocês aí, né? Quatro visões que eu passei para vocês importantes aí, né? Para que vocês possam então ter esse crescimento profissional, sair aí um excelente profissional nessa área. Até lá, então, estamos aguardando você. Muito bem, né? Vocês viram então a minha apresentação dos índices de performance de produção de uma unidade de fabricação, né, de um produto alimentício, sistema Coca-Cola. Vocês viram a importância que a gente tem quantos índices, né? Vocês viram que eu fixei ali índices de performance de produção diretamente ligado ao produto ali. Claro que você pode fazer outros índices, né, envolvendo toda a unidade. Né? Eu tinha mais índices envolvendo unidades, né, que eram paralelas, né? De caldeiras, sistema de tratamento de água, sistema de manutenção, refrigeração. Então a gente também tinha índices envolvendo isso daí, inclusive o econômico financeiro, porque eu também fazia o ponto de equilíbrio da fábrica e também o sistema de estoque, né, de produto, né, e a logística de distribuição. Então tudo isso a gente tinha índices também envolvendo. Mas importante tudo isso, né, para o engenheiro de produção. Então tá aí, né, a apresentação para vocês, né, da importância desse profissional que é o engenheiro de produção sendo inserido no mercado, a visão que ele tem ampla, né, bastante importante isso, né, que profissional, né, tanto na parte produtiva como logística, bens de consumo, né, nós vimos aí a aplicabilidade da profissão, né, do engenheiro de produção. Então venha para São Lucas, né, visite o nosso stand, obrigado por assistir a nossa palestra, né. Espero que vocês tenham compreendido, né, qual é a função do engenheiro de produção e gostado, né? Então venha fazer o curso, você que tem essa vontade de ser esse profissional. Né? Estamos aguardando, né? Nós estamos na coordenação da engenharia de produção e estamos aguardando você aqui, o seu contato. Visite-nos, visite o nosso Instagram, visite a nossa página, visite aí também o nosso stand e aproveite o máximo de informação para que você tenha essa noção de que é o engenheiro de produção. Até lá!